Alright, so I'm making this video because, or if anybody finds this, I really don't know what I'm trying to say, and just I'm breathtaking at what I've done, and I apologize. I know I'm gonna pay for my consequences. You know, I wish that I could have not done this, but I just lost my mind. I snapped, and I did what I did, and I gotta pay for it now. My consequences. I'm like all shaky and stuff, but like, to anybody that finds this, tell my parents that like I love them, and I'm very sorry for doing this, and there's nothing really else to say. To everybody that is probably gonna hate me for this, I'm sorry, and I had to do it. My mind just snapped. I couldn't control it anymore. That's it. Fuck you to the big world. Fuck everybody in the world. I can't stand this place. Este vídeo foi gravado pelo assassino em massa Richard Samuel McCroskey, enquanto estava morando na casa de suas vítimas. O jovem ficou na residência com os corpos por dias após a morte. Os vizinhos começaram a sentir um cheiro nauseante vindo de algum lugar do bairro, mas acreditavam que poderia ser algum animal morto. Mal sabiam eles que aquele era o cheiro de 4 corpos humanos. Em determinado momento, Richard fugiu da casa, deixando para trás uma cena de crime tão horrível que a polícia mal conseguia descrever em seu relatório, além das vítimas que morreram de trauma contundente. O que exatamente ele fez durante todo o tempo que ficou na casa é desconhecido até hoje, mas uma coisa é certa: quando ele saiu da residência para ir em um show com uma amiga que conheceu online, ninguém poderia imaginar que tudo tomaria um rumo tão chocante. Richard Samuel McCroskey III, de 20 anos de idade, era um aspirante a rapper de um estilo musical chamado horrorcore. Ele morava com seu pai e sua mãe em Castro Valley, na Califórnia, e desde muito novo sofria bullying na escola, algo que o atormentou durante todo o ensino médio, principalmente por causa de seu cabelo ruivo e peso. Mas ele sempre foi muito submisso e nunca revidou. Como resultado, abandonou 2 escolas secundárias diferentes e jamais se formou. Por um tempo trabalhou como designer gráfico e era bastante habilidoso em construir sites. Muitos o descreveram como jovem quieto e tímido, mas em seu perfil no MySpace, Richard mostrava uma personalidade completamente diferente do mundo real. Usando pseudônimos como Lil Demon Dog ou Psycho Sam, sua página no MySpace estava cheia de referências para uma cena underground de horrorcore, que incluía letras obscenas e várias representações de assassinato. Seu quarto era cheio de arte macabra, com desenhos sobre morte e demônios. Muitos acreditam que seu nome artístico foi inspirado por uma obsessão doentia que ele tinha por David Richard Bekovsky, também conhecido como o Filho de Sam, um criminoso em série que tirou a vida de pelo menos 6 pessoas no final dos anos 70. Richard gostava de pousar para fotos em cemitérios, ou segurando armas como um machado. Em um vídeo postado por ele mesmo em sua rede social, Richard aparece usando uma bandana de caveira ao lado de fora de uma igreja gótica durante uma tempestade de raios. As letras de suas músicas pareciam indicar que as coisas não estavam em ordem na sua mente. As vozes do mal dentro da minha cabeça. Eles só querem que eu mate continuamente. Eles querem que eu tire vidas em uma onda de assassinatos em massa. Eles adoram o cheiro de um corpo que está podre e deteriorado. É nisso que penso quando estou perseguindo minha presa. Um trecho dessa letra chama bastante atenção quando ele diz: vozes do mal dentro da minha cabeça. Isso não significa necessariamente que Richard estava realmente ouvindo vozes, pelo menos não da forma como uma pessoa com esquizofrenia ouve. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial muitas vezes têm múltiplas personalidades dentro de si. Basicamente, ele é uma pessoa para cada momento de sua vida, e isso ajuda a lidar com situações que possa considerar indesejáveis. Por exemplo, ele pode ser muito carismático em situações em que precise manipular alguém para conseguir alguma coisa. Mas no caso de Richard, as vozes dentro de sua cabeça poderiam ser simplesmente o seu lado mau, ou suas próprias tendências violentas internas.
À medida em que ele foi ganhando um certo conhecimento no mundo online entre os membros do horrorcore, Richard começou a conversar com outros indivíduos com ideias semelhantes. Em determinado momento, conheceu Emma Kelly Nederbrook, de 16 anos, que usava o nickname Ragdoll. Alright, so you wanted a video, and you made me videos, so... And he said please, so... I'll make you this video, even though I'm not gonna, like, do anything. Because my room's kind of dirty, and... Yeah, I don't want to show you my dirty room. But this video is for Emma, because you just told me to say your name. So... I don't know. I'll make you another video once clean, I promise. Unless you just want to, like, see my wall. Because that's not dirty. But behind me is dirty, so... That's not good. Alright, this video is for you, Emma. The ragdoll. Amazing ragdoll. And, I really don't know what to do for you on video. So I guess I'll, like, show you my room a little bit, if that's what you want to see. First off, we got my door. And then, we got my addiction for energy drinks. And then we got my small underground CD collection going on right here. And then we got my wall of awesomeness that I call it. Lots of posters and flyers and a Hatchet Man charm and random stuff. A hatchet. Oh no, the battery's dying. Emma morava em Farmville, na Virgínia, com sua mãe, a doutora Deborah Sue Kelly, e seu pai, o reverendo Mark Allen Nederbrook. Desde o ensino médio, ela foi educada em casa e era descrita como uma menina doce e bem educada, mas que aparentemente sofria de depressão. Quando ficou mais velha, desenvolveu uma veia rebelde e começou a ouvir música horrorcore. Para se adequar à sua nova estética, Emma acabou tingindo o cabelo de um rosa vibrante e começou a usar maquiagem pesada nos olhos. Seus pais esperavam que esse novo interesse fosse apenas uma fase, porém, eles não poderiam estar mais errados. O pai de Emma, Mark, era um reverendo e chefe da igreja presbiteriana de Walker, em Richburg. Sua mãe, Deborah Kelly, foi professora de Sociologia e Criminologia na Universidade de Longwood e tinha um doutorado em educação. Quando eles se separaram, Mark saiu de casa e Emma passou a morar com sua mãe. Foi quando o comportamento da menina começou a piorar. Algumas fontes apontam que ela estava entrando em uma depressão profunda. Os pais de Emma mantinham um relacionamento bem amigável e Deborah passou a comentar suas preocupações em relação à filha para o ex-marido. Os pais e Emma passaram a frequentar um aconselhamento familiar, algo que ela odiava, e foi durante um desabafo dela devido a sessões com o psiquiatra que Emma conheceu Melanie Wells, de 18 anos, em uma comunidade online. Melanie usava o pseudônimo de Mrs. Free Abortions. As duas se conheceram através de uma cantora de horrorcore chamada Raise Kill. Por ser uma comunidade bem underground, era comum que os artistas e fãs se aproximassem, pelo menos online. Raise Kill descobriu que as duas meninas moravam relativamente próximas e resolveu uni-las, pois Emma sempre demonstrava ser uma pessoa solitária. Elas se tornaram amigas quase que imediatamente. Ambas gostavam de fotografia, maquiagem e penteados, e ambas tinham pais que eram ministros presbiterianos. É essencial que eu repasse brevemente para vocês o que é horrorcore. Segundo definições da internet, horrorcore é baseado em imagens e conteúdos líricos com temática de terror e muitas vezes sombriamente transgressivos. Suas origens derivam de certos artistas de hip hop hardcore e gangsta rap, que começaram a incorporar temas sobrenaturais, ocultos ou de terror psicológicos em suas letras. Ao contrário da maioria dos artistas de hip hop hardcore e gangsta rap, os artistas de horrorcore costumam levar o conteúdo violento e as imagens em suas letras para além do reino da violência urbana realista, a ponto de as letras violentas se tornarem horríveis, macabras, inquietantes, como filmes de terror. A relação entre Emma e Richard também parecia estar se transformando em algo um pouco mais romântico.
No entanto, enquanto Richard já se referia a Emma como sua namorada online, ela parecia não querer nada muito sério com ele, apesar de ambos gostarem de ficar horas conversando online e também trocarem juras de amor. We defiled the grave, and then lightning struck seconds ago. I think we're being warned. I think we got kicked out with the rain, man. And now it's starting to rain. It's because of me. It's all your fault, man. Fucked up the grave. It's not my fault. Now it's starting to rain really hard. So peace. Então, Emma, Richard e Melanie resolveram traçar um plano para se encontrarem pessoalmente. Crazy Kill faria um show daqui a alguns dias, e a ideia inicial é que eles iriam para este show, que seria no Michigan, cuja distância da casa de Emma seria cerca de 10 horas. Quando ela contou aos pais dos seus planos, eles não ficaram tão animados quanto ela, mas, como a jovem parecia muito feliz com a ideia, ambos decidiram dar uma chance e resolveram não contrariar a filha. Eles concordaram que ela poderia ir sim até o festival de música, mas ela deveria levar Melanie e Richard até sua casa em Farmville, e de lá eles iriam para o show, obviamente acompanhados de Deborah e Mark. Emma e Richard estavam em êxtase para se conhecer pela primeira vez na vida real. Devido à distância entre as cidades, Richard teria que chegar alguns dias antes do show, e as passagens para ele voltar para casa foram marcadas para alguns dias depois do show. Melanie chegou à casa de Emma, e ela confessou seu nervosismo em se encontrar com Richard. Inclusive, Emma escreveu em sua página no MySpace sobre sua alegria em conhecer o seu amado, dizendo o seguinte para ele: "Na próxima vez que você verificar seu MySpace, você estará na minha casa. Eu te amo tanto, tanto, bebê. Para sempre e sempre. Você é o meu primeiro e único. Eu mal posso esperar para ver você. Baby, tipo, você chegará às 7h17 da manhã, mas eu estarei acordada desde as 4, cheia de muita emoção. Mal posso esperar. Saio para buscá-lo no aeroporto às 5 horas. Eu estou toda mole por dentro." Então, no dia 8 de setembro, Richard chegou a Farmville. Ele cruzou toda a Califórnia apenas para se encontrar com Emma, mas, como todos sabemos, as coisas nem sempre são como parecem online. Richard era incrivelmente tímido e quando Emma correu para abraçá-lo, ele não teve reação. A menina também notou que sua aparência física não era como em suas fotos no MySpace. A decepção estava estampada em seu rosto. Os 3 dias antes do show foram monótonos e ninguém saiu de casa. Richard só descia do quarto de hóspedes para comer e depois voltava para o quarto. Emma e Melanie ficaram juntas no mesmo quarto e as duas amigas conversaram sobre a situação de Richard. Emma disse que ele não era quem ela esperava, mas sua amiga falou que ele era apenas tímido e que aos poucos iriam se conhecer melhor. O que não aconteceu. No dia 12 de setembro de 2009, todos foram ao show como havia planejado. Mark, Deborah, Melanie, Emma e Richard. A viagem levou cerca de 10 horas, o que mostra o quanto os pais de Emma estavam comprometidos em deixar a filha feliz ao seu lado. Emma postou em seu MySpace: "Vou falar sobre uma viagem longa, dividindo o carro com um pregador. Vai ser uma droga, mas sem dúvida valerá a pena." Quando chegaram, eles se hospedaram em um hotel. Mark ficou em um quarto, Richard em outro. Deborah, Emma e Melanie dividiram o mesmo quarto. Não se sabe ao certo o que exatamente aconteceu entre Emma e Richard, mas algumas fontes afirmam que ela começou a flertar com outros garotos enquanto estavam no show. Outras pessoas dizem que Emma evitava Richard todo o tempo. A irmã de Richard disse mais tarde que ela foi informada por seus amigos que os dois até tiveram uma discussão naquela noite, pois Emma reclamou que ele não se enturmava com seus amigos. Outro boato é que os dois brigaram porque Emma recebeu uma mensagem de outro cara e se mostrou muito mais interessada em ficar no celular. De qualquer forma, o que quer que tenha acontecido, nada poderia prever o que estaria por vir. Parece que Richard pode ter tido a impressão, ou pelo menos queria acreditar, que ele e Emma estavam namorando sério. Então, em sua cabeça, ele estava se sentindo rejeitado e traído. Mesmo assim, o show terminou bem. Eles foram dormir no hotel e todos voltaram para Farmville no dia seguinte.
Mark deixou Richard e as meninas em casa e foi embora. No dia 14, o irmão de Melanie liga para ela, para saber se está tudo bem, mas ela não atende o telefone. Acreditando que ela poderia estar dormindo, não fica preocupado. Ao ver o MySpace dela, o rapaz notou que Melanie postou uma mensagem às 2h43 daquela madrugada, então ela poderia estar apenas cansada. No dia 16, data marcada para Melanie voltar, a jovem ainda não tinha retornado as mensagens. Kathleen, mãe dela, liga para o telefone fixo da casa de Emma, mas quem atende o telefone é Richard. Ele diz que as meninas foram até o centro da cidade, mas que voltariam mais tarde. Algumas horas depois, outra ligação e novamente Richard quem atende o telefone. Dessa vez, ele diz para Kathleen que as meninas saíram para almoçar. Achando essa história muito estranha, o pai de Melanie resolve dirigir até Farmville, que ficava a cerca de 350 quilômetros de sua casa. Enquanto ele dirigia em busca da filha, a mãe da menina liga para a polícia de Farmville, pedindo para que eles fossem até a residência de Emma, verificar se estava tudo bem. Os policiais passaram em frente à casa. Eles notaram uma movimentação na residência, mas não pararam. Pouco tempo depois, o pai de Melanie chega à casa. Ele toca a campainha, mas ninguém atende. Então, Richard aparece no meio da rua e diz para ele que viu quando Emma e Melanie saíram, dizendo que iriam ao cinema com Deborah. Acreditando que estava tudo bem, o homem voltou para casa. Mesmo assim, Kathleen não ficou convencida da história. Ela procurou o telefone de Mark e liga para ele. O homem promete que vai até a residência e ela fica aliviada, mas o seu alívio durou pouco tempo. Horas se passaram e Mark não retornou nenhuma de suas ligações. Kathleen liga mais uma vez para a polícia. Well, yeah. This is Farmville Police Department. Okay, did you just speak with somebody at the residence? Yes, I just spoke with the daughter's boyfriend. Okay, well, I don't know. My sergeant went over there and he just said that it was a young kid, boy. And that Melanie and the girl she's staying with are at the movies now. Yesterday they went to Richmond. Vehicle had broken down and her cell phone's dead and that kind of thing. So is that what he talked to you about? He told me, yeah, and like I said, but I don't know where the mother is. I don't know where. I mean, she's usually the one that I guess drives them around, and she's just disappeared. I haven't spoken to her at all. The father I talked to earlier on today, Right. He said that he was on his way. As a matter of fact, he was on the road when I was talking to him. He was going through Farmville. He was supposed to stop at the house. I haven't heard from him since. Okay. Like I said, I'm at this point, I don't know. I mean, I don't know what to think at all. Okay. You know, and him being at the movies, I just tried to call. He said that Emma tried to call, or just called him from the movies. And I tried to call the phone that because she called from. They're going right into it. Okay. Mais tarde, naquela noite, como ainda não tinha respostas de Mark e ele não atendia o telefone, Kathleen liga de novo para a polícia. This is what doesn't make sense. I mean, my daughter would call. Right. So I just don't know what to think. What scared me earlier, she was saying, oh, there was noises in the basement coming from, in the house. And, I don't know. All right. If you don't hear anything from her, then just call us back and I'll send an officer back over there. Okay. Yeah, it just, like I said, none of this makes any sense at all. I've heard that, they were supposed to be home by 9 this evening and then 10 and then, so I don't know. All right. Well, just try to, wait and see if Melanie calls you in the next hour, and if not, call us back. Yeah, I will. Thank you so much for your help. Okay. You're welcome as well. All right. Bye-bye. Kathleen insistiu que o próprio Richard chamasse a polícia porque algo parecia muito errado e, surpreendentemente, ele fez isso. Richard ligou para o 911. No entanto, em vez de revelar qualquer coisa sobre as meninas, ele reclamou de um som estranho que estava vindo do porão da casa. Hey, can I have a police unit come by my house? Because I keep hearing sounds in the basement, and I'm scared to go down there and check what it is. Okay. What kind of sounds do you hear? Like just noises, like something moving around down there. I think it's the dogs, but I'm not sure. Mm-hmm. Okay. We have 2 dogs, but one of them is upstairs. I just put him up there, and the other one might be down there, but I'm not sure if it's
the dog or not. Okay, and it's in the basement. What's your name? Sam. Sam? But this isn't my house. I'm staying at my girlfriend's house. Okay. All right, we'll get somebody to come up there, okay? Thank you very much. A polícia chegou mais uma vez à residência. Eles fizeram uma busca rápida no porão, mas, como não encontraram nada fora do normal, simplesmente foram embora. No entanto, na manhã seguinte, quando os vizinhos passaram pela casa, notaram um cheiro desagradável. É surpreendente e preocupante que a polícia tenha feito tão pouco para investigar esta situação, depois de receber várias ligações sobre menores desaparecidos e supostos ruídos no porão. A lei americana dá aos policiais a autoridade de agir da maneira que julgarem necessária para realizar verificações de segurança. A polícia certamente tinha a capacidade legal de fazer muito mais do que eles fizeram. E mais, parece improvável que eles não tenham notado o mau cheiro que os vizinhos sentiram da calçada. Também parece impossível de acreditar que uma vez que estivessem dentro da casa, não havia indícios de crime, já que 4 pessoas foram assassinadas. As famílias dos falecidos poderiam tentar processar os policiais por não terem feito mais para investigar. No entanto, é uma batalha perdida. As leis americanas fornecem aos policiais proteções contra ações civis e acusações criminais. Neste caso específico, pode-se argumentar razoavelmente que a polícia realmente agiu de forma negligente por não procurar minuciosamente na casa os menores desaparecidos. Porém, o fato mais estranho é como eles não sentiram o cheiro desagradável que emanava da casa. Bom, em algum momento, no dia 17, Richard fez uma ligação para a casa de seu pai. Ele disse à sua irmã que só estava ligando para saber se todos estavam bem e falou que os amava. Ao ouvir isso, sua irmã sabia que algo estava errado. Eles não diziam "eu te amo" um para o outro e, devido a isso, começou a imaginar que algo terrivelmente errado poderia ter acontecido em Farmville. A irmã de Richard jamais seria capaz de imaginar que ele poderia fazer mal a uma formiga, mas ela tinha certeza de que algo não estava certo. Enquanto isso, Kathleen continuava insistentemente ligando para a polícia. Yes, I don't know who I need to talk to or my daughter is with a family in Farmville, Virginia, and she's been basically missing for the past 2.5 days. I can't get a hold of her. Her cell phone's turned off. What's worse is the girl that she was staying with. Nobody knows where she is. Her cell phone is turned off. This daughter's boyfriend is staying there, and I've seen him several times today, and I've gotten different stories. But my husband went down. He was supposed to pick up my daughter yesterday, and he went down there. He arrived at about 11 o'clock in the morning. He sat there for 8 hours outside the house. Nobody showed up. Nobody answered the door. We're about 4 hours away here, and I don't know what else to do. Okay, is your husband still here in Farmville? No, he's home. He came home. Oh, okay. He was going to head back down there tomorrow to pick her up, but everybody seems disappeared off the face of the earth, and I just don't know what to do. I checked the cell phone records with my cell phone company. The last time she used her cell phone, 1:28 in the morning on September 15th. And actually, she wasn't even somebody called in and left her a voicemail. Após diversas ligações implacáveis de Kathleen, a polícia de Farmville retornou no dia seguinte, 18 de setembro, para a casa de Emma. Mas desta vez, eles sentiram o odor horrível que emanava do lugar. Conhecendo muito bem aquele cheiro sinistro, os policiais entraram rapidamente na casa e, quando abriram a porta de um quarto, tropeçaram no que eles mais tarde descreveram como uma cena de terror. 3 corpos ensanguentados foram encontrados no quarto do andar de baixo e outro corpo no andar de cima. As vítimas irreconhecíveis foram identificadas como sendo Mark Niederbrook, Deborah Kelly, Emma Niederbrook e Melanie Wells. Várias armas foram encontradas na cena do crime, mas o médico legista acreditava que o ferimento teria sido provocado especificamente por um martelo que foi tirado do quintal da própria família. Provavelmente, quando Mark apareceu para verificar se as meninas estavam bem, ele foi atacado por trás, também com um martelo. Isso é o que a perícia acredita que tenha acontecido, pois não havia provas.
Richard teve tempo suficiente para se livrar e limpar quase tudo. Nenhuma das 4 vítimas tinha ferimentos de defesa e todos morreram de trauma contundente na cabeça. As autoridades ficaram horrorizadas com a cena arrepiante. Mais do que isso, eles se depararam com a percepção de que visitaram aquela casa anteriormente e nem se deram conta de que algo tão terrível teria acontecido. Mas algo estava faltando. Não havia sinal de Richard em lugar algum. Acontece que naquele mesmo dia, por volta das 4 horas da manhã, Richard roubou o carro de Mark e fugiu, mas ele acabou batendo o veículo. Sem saber que a cena do crime teria sido descoberta ou que o carro tinha sido roubado, um policial rodoviário multou Richard por dirigir sem habilitação e o deixou ir embora. Richard foi levado até uma loja de conveniência por volta das 6 da manhã pelo motorista do caminhão de reboque, que relatou que ele exalava um cheiro podre em suas roupas. Segundo o homem, ele fedia como o próprio diabo. No entanto, Richard parecia não se importar com o cheiro e durante a viagem o motorista também notou que ele tinha marcas vermelhas no pescoço, como se fosse um chupão. Ao comentar sobre isso, Richard alegou que tinha sido sua namorada. Uma vez na loja de conveniência, ele chamou um táxi para levá-lo até o aeroporto internacional de Richmond e numa estranha reviravolta do destino, a caminho do aeroporto, o táxi foi parado por um policial devido ao excesso de velocidade. Aparentemente despreocupado, Richard simplesmente saiu do veículo e acendeu um cigarro na beira da estrada, enquanto o policial conversava com o taxista. Ele estava tranquilo, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Enquanto isso, poucas horas depois da cena do crime ter sido descoberta, um homem chamado Andres Sheerin ligou para a polícia. Sheerin era o namorado da rapper Ezekiel. Em sua ligação para a polícia, ele disse que um dos amigos de Richard tinha falado com ele recentemente e disse que o jovem estava visivelmente chateado, fazendo alguns comentários perturbadores, incluindo que havia matado alguém, talvez algumas pessoas. A polícia agora tinha certeza de que Richard era o autor dos 4 assassinatos horríveis e não demorou muito para ele ser encontrado. O rapaz estava dormindo tranquilamente no aeroporto enquanto esperava o seu avião. O seu grande plano de fuga tinha sido esperar 2 dias no aeroporto até o seu voo chegar. We advised you of your Miranda rights. You said you understood your rights and you signed the form saying you were willing to talk to us and you still willing to talk to us? Yes, but I would like to have somebody here too, like a lawyer. Okay, that is your option. So are you invoking the right to remain silent? Yes. Depois que ele foi preso, os policiais notaram que suas roupas estavam totalmente cobertas de sangue, uma vez que ele não tinha trocado ou tomado banho desde que cometeu os crimes. Ironicamente, uma de suas músicas tinha o título de Eu Mato Pessoas de Verdade. Parece que às vezes a vida real imita a arte, mas depois de sua prisão, muitos ficaram com mais perguntas do que respostas. É difícil saber se ele planejou o que fez dias antes, ou se agiu pela raiva do momento por causa do romance fracassado com Emma. E ao invés de ir a julgamento e arriscar a pena de morte, Richard aceitou um acordo judicial e quase 1 ano depois, ele se declarou culpado. Seu advogado tentou argumentar que ele expressou remorso e disse que se sentia mal pelo que tinha feito. No entanto, durante o tribunal, Richard deu um sorriso sinistro para o júri, provando ainda mais a sua maldade. Ele recebeu 4 sentenças de prisão perpétua consecutivas e, como parte do acordo para não ser condenado à morte, renunciou ao seu direito a um recurso futuro. Como o caso nunca foi a julgamento, o motivo claro para os assassinatos nunca foi legalmente estabelecido. Quando os repórteres perguntaram por que ele tinha feito isso, Richard simplesmente respondeu: How did you do it? Sua irmã mais tarde negou que sua resposta era um sinal de psicose.
Em vez disso, ela disse que o irmão tinha um senso de humor muito sarcástico. Existem várias teorias em torno de um possível motivo para os ataques bárbaros. O mais popular é que Richard estava com ciúmes da atenção que Emma estava dando para outros jovens, ou com raiva porque ela o rejeitou. Se for esse o caso, Melanie e os pais de Emma tragicamente estavam no lugar errado e na hora errada. Isso apoia ainda mais que Richard é um psicopata. Ele poderia muito provavelmente ter sido uma bomba relógio. É possível que alguém, no futuro distante, desencadeasse sua raiva e traumas do passado. Talvez tudo fosse uma questão de tempo. No entanto, o que sabemos é que ele teve tempo suficiente para se filmar, mesmo enquanto pensava em tirar a própria vida. Alright, I'm making this video because it's in my final minutes of being alive, and to anybody that finds this, I want you to tell my parents I love them deeply, and I'm very sorry for doing this. To my brother, Sinister, aka Eric, and Emily, I love you guys deeply, and I'm sorry for going this route. I know I said I'd turn myself in, but I'm not gonna do that. I can't do that. I can't pay those consequences, so I gotta do what I gotta do, which is gonna be over there, if you can see that. I'm not gonna tell you what I'm gonna do, because I'm sure you guys know what I'm gonna do. I'm really sorry, but it came to this. But I'm gonna get going and do what I gotta do. I'm gonna pay my consequences. So my last words before I go: fuck you to the world, fuck everybody in it. I can't stand this place. Fuck your God. And no, I'm not a nut rider. But fuck your God. SKR, Wicked Intent. For life, peace. Depois do crime, muitas pessoas culparam o estilo horrorcore pelos assassinatos, mas os defensores argumentam que a música é apenas uma fantasia sombria e apenas aqueles que sofrem de problemas de saúde mental cometeriam um ato tão hediondo. Independentemente de suas preferências musicais, este foi um ataque de raiva contra uma professora, um pastor, uma filha e sua amiga, nas mãos do absoluto mal. A comunidade de Farmville se lembrará para sempre e lamentará as perdas dessas 4 vidas inocentes. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.